Olá amigos, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na videoaula de hoje vou apresentar para vocês aí um trailer sobre a nossa aula especial número 8, né? Esta aqui é a 8ª aula de um pacote que nós estamos fazendo bastante avançado sobre todos os ingredientes aí que leva na elaboração da cerveja, e agora é a hora da aula 8. E essa aula é uma aula especial, ela trata de o que faz e o que não faz diferença na elaboração da receita. Essa aula foi baseada em uma compilação de uma série de experiências organizadas no site do Brulosophy. E eles gostam muito de fazer experiências de cerveja. Eles são como se fossem os Mythbusters aí da cerveja. E eles fazem experiências, fazem testes de avaliações, testes cegos, e acabam avaliando sensorialmente se aquilo que foi feito tem resultado ou não, né? Então, da compilação desse site, tem experiências que foram publicadas de 2014 até a data de hoje, né? Estamos aqui em novembro de 2018, e lá tem 215 experiências, né? Todas essas experiências, que são classificadas experiências de processo, de ingredientes, de equipamentos, de off-flavors e outros testes, elas foram analisadas, avaliadas por mim, e eu vi tudo aquilo que é aplicável ao nosso mundo, né? Tem algumas coisas que acontecem lá que não é a realidade brasileira. Então, essas experiências eu simplesmente descartei. Caso vocês queiram conhecer as experiências, elas estão aqui, ó, direto no site do Brulosophy/project/experiments. Aqui você pode acessá-las individualmente. E você pode também acompanhar o nosso curso, que ele vai ter em detalhes todas essas experiências, né, todos os resultados, uma compilação aí já simplificada do que faz e o que não faz diferença. Por exemplo, no nosso curso a gente fala de testes de ingredientes e a gente avalia, por exemplo, que numa experiência que aconteceu lá no ano de 2016, aqui tem um link direto para a experiência, né, lá do texto do site do Brulosophy, onde ele avaliou a diferença sensorial do malte Maris Otter, né? O malte Maris Otter, todo mundo fala aí que é a picanha Black Angus dos maltes, é o melhor malte de todos. Então ele fez duas cervejas, uma feita com 100% do malte Pale Ale mais simples que ele encontrou, mais econômico, e também a mesma cerveja usando 100% do malte Maris Otter. Né? Essas cervejas elas tiveram um processo de elaboração totalmente iguais, né? Com densidades, perfis de mosturação, perfis fermentativos, e a própria levedura foi a mesma, a única diferença era realmente o malte. E depois de pronta a cerveja, né, a gente tem aqui a fotinha aqui das duas cervejas, ela foi levada a esse teste de avaliação. E o interessante foi que menos da metade das pessoas, na verdade um pouquinho mais da metade das pessoas, né, 25 em 47 pessoas, conseguiram identificar diferenças sensoriais. Então essas pessoas elas realmente conseguem classificar, opa, essa aqui é uma cerveja e essa aqui é uma outra cerveja, tem um outro gosto. Mas o mais interessante notar é que dessas pessoas que conseguiram identificar, 10 delas preferiram a cerveja feita com Maris Otter, mas a mesma quantidade, outras 10 pessoas preferiram a cerveja feita com malte Pale Ale simples. Olha que interessante, pessoal. Isso demonstra que não é a qualidade do malte em si que vai dar o resultado da cerveja. Mesmo os ingredientes sendo de marca simples, podem produzir excelentes cervejas e agradáveis aí a uma boa parcela do teu público-alvo, né? As pessoas que gostam de cerveja. Então veja que nesse teste, ó, metade das pessoas realmente apreciaram o Maris Otter, mas a outra metade gostaram do Pale simples e 5 não indicaram preferências. Então o que a gente consegue entender dessa experiência? Que realmente o Maris Otter é um bom malte, ele produz bons resultados, mas os demais maltes também não são ruins, são maltes simplesmente diferentes, com outras características sensoriais, que também vão produzir boas cervejas, né? Enquanto o Maris Otter produziu notas de nozes e maltada, e mais maltada, a cerveja com Pale Ale comum produziu notas que remetiam mais a pão. Beleza? Vamos ver aqui outro tipo de experiência. Olha aqui, ó. O uso de enzimas para fazer uma Brut IPA. Brut IPA é um estilo recente aí, né? Surgiu no ano de 2018, e lá o pessoal que criou esse estilo diz que uma das condições essenciais para conseguir elaborar essa receita é o uso de enzimas. Enzimas para aumentar a fermentabilidade, para deixar a cerveja mais seca. Então, durante essa experiência foi avaliado
a elaboração de uma receita de brotipa, uma usando enzima e outra não usando enzima, para ver qual seria a diferença sensorial entre uma e outra. E aí, a cerveja que levou enzima, ela alcançou uma densidade de 1003, enquanto a que foi fermentada tradicionalmente, né, ela alcançou uma densidade de 1007. Veja que teve 4 pontos de diferença aqui na densidade final. Só que no teste cego, apenas 1/3 do público-alvo, olha, apenas 7 entre 21 pessoas conseguiram identificar as diferenças sensoriais entre uma cerveja e a outra. Isso significa, né, que as cervejas foram consideradas por esse público-alvo como semelhantes. A maioria das pessoas indicou que há similaridade entre as cervejas, que elas são idênticas sensorialmente. Ou seja, na prática, você não precisa usar enzima para fazer brotipa. Você pode fazer essa brotipa sem enzima, que você vai ter um resultado tão bom quanto quem usa enzima. Bacana, não é? Vamos agora passar aqui alguns testes sobre sais, né? Olha que bacana esse teste. Esse teste, ele avaliou 2 IPAs feitas com relações diferentes de cloretos e de sulfatos. Uma delas, ele adaptou a receita para fazer um perfil de sais lupulado amargo, com uma relação entre sulfatos e cloretos de 3:1. Mas na outra ele inverteu, ele pegou uma relação de sais para um perfil maltado, uma relação sulfatos-cloretos de 0,33, uma relação que seria mais adequada a cervejas lagers, por exemplo, né? E aí ele fez as 2 cervejas, né? Usou sais aqui para cada uma delas, estão aqui a foto das cervejas. Não houve diferenças notáveis na medição de densidade e pH durante a elaboração. E depois, quando ele foi fazer o teste para avaliação, olha aqui que bacana, a maioria das pessoas realmente conseguiu identificar as diferenças sensoriais. A presença de perfis diferentes de sais, sim, criaram cervejas diferentes, que foi identificado pela maioria das pessoas. Só que o mais bacana desse resultado é isso aqui, ó. 5 pessoas preferiram cerveja feita com um perfil maltado. Olha que interessante, cara. E 4 preferiram com cerveja com perfil lupulado. O perfil maltado, que não é adequado a um estilo IPA, ele foi o perfil de sais que mais agradou as pessoas. Olha que interessante. O que a gente pode aprender com isso? Que apesar de os perfis de sais eles remeterem a uma ou outra pegada diferente, né, você pode brincar, você não está preso a essas regras. Você pode fazer cervejas aí com um ou outro perfil que vai adequar, vai agradar outras pessoas, né? Gosto é gosto, cada um tem um. E não é porque você está escolhendo aí um outro caminho, né, uma outra percepção aí de temperos na tua cerveja, que a tua cerveja vai ficar ruim. Pelo contrário, ela pode ser até melhor classificada aí pelas pessoas. Muito bacana esse teste, né? Quem quiser ver em detalhes, o link também está aqui, ó. Vamos fazer mais uma avaliação aqui de testes. Em relação a cargas de sais, será que colocar muito sal, né, muitos sais na água, lá vai ter uma diferença sensorial? Será que vai ficar melhor temperado? Será que vai aumentar o perfil de lupulagem? Então, esse teste aqui, ó, ele também elaborou 2 cervejas. Numa ele fez uma alta carga de sais, olha, com 450 ppm, tem 138 de cálcio, 100 de cloretos e uma relação aqui, 200 de sulfatos, né, e uma relação sulfatos-cloretos de 0,5. E na outra ele fez a mesma relação cloretos-sulfatos, né, só que uma quantidade bem menor, ó, aproximadamente aí 1/3 da quantidade inicial. Então uma carga bem pequenininha de sais. Os processos de elaboração e fermentação foram semelhantes, né? Não houve grandes diferenças na densidade nem medidas de pH. Só que lá na avaliação, dessa vez apenas 8 em 22 pessoas identificaram as diferenças sensoriais. Olha, gente, isso aqui é só 1/3 das pessoas conseguiram perceber as diferenças das cargas de sais. O que isso significa? Significa que para o público-alvo, a alta carga de sais ela não afeta o sensorial da cerveja. As 2 cervejas foram consideradas sensorialmente idênticas, né? Esses tipos de sais aqui, eles não afetaram aí esse paladar da cerveja. Se tivesse colocado um outro tipo de sal, por exemplo,
exemplo, tivesse colocado sódio, né, o sódio sim, ele vai dar uma pegada salgada, então talvez isso ficaria mais claro na percepção sensorial. Mas nessa relação que foi colocada aqui, as cervejas foram consideradas idênticas. Isso significa o quê? Que a gente não precisa estar fazendo uma carga muito grande de sais para fazer um perfil adequado para a cerveja, né? Um pouquinho de sal que você coloca ali já vai ser suficiente para você ter uma boa cerveja aí ajustada. Vamos agora falar de alguns testes de mosturação. Olha só que bacana. Para quem faz biabe, né? Espremer ou não espremer o saco do biabe? O que a teoria fala? A teoria fala que quando a gente espreme o saco do biabe, acaba que a gente extrai muito tanino ali dos grãos, né? Que a gente nunca deve fazer isso, a gente deve só suspender e deixar escorrer naturalmente. Pois bem, foi feita uma experiência aqui no ano de 2017, no qual foi feito 2 cervejas com o método biabe, o cesto foi só levantado e no outro saco foi espremido várias vezes, foi espremido ao máximo aqui para extrair o máximo de líquido possível. Depois essas cervejas foram fermentadas e por fim foram avaliadas, né? Interessante notar, ó, que a cerveja que foi feita com o método de biabe espremido ficou um pouquinho só mais turva do que a outra. Olha, acabou que espremendo o saco do biabe acabou deixando a cerveja um pouco mais turva. Só que na análise sensorial dessas cervejas, de novo, apenas 1/3 das pessoas conseguiram identificar as diferenças sensoriais. E isso a gente pode concluir então que espremer não faz diferença nenhuma no sensorial da cerveja, apenas no visual. As cervejas podem ser consideradas idênticas pela maioria das pessoas. Muito legal, né? Olha agora que doido esse teste aqui, gente. Um esparge normal, fazer aquela lavagem dos grãos a 78 graus ou fazer um esparge com água em temperatura ambiente. Olha, será que dá certo? Olha que doido que foi isso aqui. Isso aqui aconteceu em 2016. Então foram feitas aqui 2 cervejas, né? Então, na primeira delas, antes da fervura, o mosto ele já estava a 78 graus e teve a algema medida em 1046. Enquanto que aquele mosto que passou pelo esparge com temperatura ambiente, ele não conseguiu extrair tantos açúcares. Olha, ficou com a densidade de 1038. Então teve 6 pontos de diferença. Então aqui a gente já vê que realmente a água quente faz uma diferença em relação a essa potência, essa força de extração de açúcar. Realmente a água quente é melhor para extrair mais açúcar. A diferença ficou bastante grande. Então, depois esses mostos foram fervidos, né? E a diferença deu uma diminuída. Olha, o primeiro mosto lá, que foi feito com extração com esparge a quente, ele teve a densidade de 1053, enquanto aquele que estava com temperatura ambiente teve a densidade de 1051. Olha, a diferença que era 6 caiu só para 2 pontos. Depois que as cervejas foram fermentadas, as duas chegaram na mesma densidade. Olha só, 1010, as duas foram exatamente iguais. E aí, depois de que as cervejas estiveram prontas, foram avaliadas por 17 pessoas e apenas 7, que é praticamente 1/3, conseguiu identificar as diferenças sensoriais. Então, olha que incrível, apesar da cerveja ter sido feita esse esparge em temperatura ambiente, as 2 cervejas foram consideradas equivalentes, similares, praticamente iguais. As pessoas não conseguiram saber qual é a cerveja que foi feita com um método ou com outro. O que a gente pode aprender aqui com essa experiência? Que a gente pode, né, na simplicidade dos nossos equipamentos, nossos limites das nossas cozinhas, que a gente pode estar fazendo os esparges com água de temperatura ambiente sem ter um prejuízo da sua cerveja final. Sua cerveja vai sair boa do mesmo jeito. Você pode ter aqui uma diferença um pouquinho em relação ao álcool, né, por conta dessa pequena diferença aqui, ó, no final da fervura, mas que é praticamente desprezível, mas as cervejas vão ser equivalentes. Então, às vezes fica muito mais fácil você usar água da temperatura ambiente do que estar colocando água ali num balde, esquentando com mergulhão, porque o teu fogão ali já está com a panela em cima e você já está usando para fervura e tudo mais, né? Então veja que os 2 métodos aí produziram cervejas igualmente boas. A diferença alcoólica foi apenas de 0,26% de ABV. Beleza? Vamos a mais uma experiência aí agora na área da fervura, teste de fervuras. Olha só, qual será na prática a diferença entre fazer uma fervura de 1 hora e uma fervura de 3 horas, hein?
Então, nesse teste aqui, foram elaboradas duas Scott Heavies, né, com o mesmo planejamento, a mesma receita, sendo que uma delas o mosto foi fervido por 1 hora e na outra o mosto foi fervido por 3 horas. As receitas, né, foram ajustadas apenas para não ter diferenças nas medições de densidade de pH por conta da evaporação maior que tinha aqui. Então, deve ter sido completado um pouquinho mais lá de água e tudo mais para conseguir equilibrar. Então, assim, eles tiveram a mesma OG e a mesma FG. Dessa cerveja, quando ficou pronta, que é a foto dela aqui, ó, apenas 10 entre 22 pessoas identificaram as diferenças sensoriais. Olha só, gente, menos da metade das pessoas. Então, o que a gente conclui? Que uma fervura de 3 horas, ela não impacta no sensorial da cerveja. Ela pode impactar um pouquinho até na cor, dar uma escurecida, uma leve escurecida, mas o sensorial da cerveja, nada foi afetado, né? Então, isso significa que você não precisa fazer fervuras longas, fervura de 60 minutos, para praticamente todos os estilos, os mesmos estilos lagers, é mais do que suficiente, beleza? Vamos aqui a mais um teste. Olha esse teste aqui de deixar o cabelo em pé, né? Olha aqui o macaquinho aqui que ficou doido. Será que levar grãos, né, grãos para fervura, será que vai gerar taninos? Então, esse teste aqui, ele fez o seguinte, ele pegou 1 kg de grãos do bagaço ali, depois que foi drenado, e jogou na panela de fervura. E aí fez as duas cervejas, uma cerveja normal, né, com o mosto bem limpinho ali na fervura, e na outra ele colocou 1 kg de bagaço aqui, simplesmente para ver se dava gosto, se tirava tanina, se tirava alguma coisa estranha lá. E aí ele fermentou, fez as duas cervejas e colocou para avaliar as cervejas. Olha a carinha dela aqui, ó, tá igualzinho uma da outra. Então, nesse teste, de novo, olha, menos da metade das pessoas, apenas 11,23 identificaram diferenças sensoriais. Então, a presença aqui, ó, do bagaço na fervura não deu absolutamente nada, né? Não gerou off flavors, não gerou coisas ruins na cerveja. Dentre essas 11 pessoas que identificaram corretamente qual era a cerveja que tinha o bagaço, não teve um consenso de preferência, qual era melhor, qual era pior, simplesmente elas eram diferentes. Então o que a gente pode aprender com essa experiência? Que a gente não tem que se preocupar demais se caiu um grãozinho ou outro lá na panela de fervura. Às vezes a gente fica lá desesperado para tentar filtrar, para tentar extrair aquilo lá, para passar para outra panela, para poder limpar. Então não tenha medo, né? Um pouquinho ali de grãos que cair não vai gerar efeito nenhum negativo na tua cerveja, beleza? Vamos agora falar um pouquinho de teste de lupulagem. Esse aqui, ó, olha que interessante. Será que se eu fizer a lupulagem lá de aroma, colocando os lúpulos num saquinho ou deixando o lúpulo solto, será que vai dar diferença? Então, nesse teste aqui, foi feitas duas cervejas, sendo que a única diferença era a presença do saquinho para segurar o lúpulo de amargor. O resto foi tudo igual, as medidas de fermentação, o processo fermentativo, tudo foi igual. E aí, na hora de avaliar a cerveja, olha que interessante, olha, quase 2/3 das pessoas identificaram diferenças sensoriais. 14 entre 26 identificaram qual era a cerveja que estava diferente, né? E dessas pessoas que conseguiram avaliar, 7 delas preferiram a cerveja com o saquinho no lúpulo, com o saquinho, sem saquinho, né? Com o lúpulo solto na panela. E apenas 4 preferiram a cerveja com o lúpulo no saquinho. Então veja só que na hora de fazer lupulagem de aroma, é bem provável que a presença do saquinho ele pode estar impactando na qualidade da tua cerveja. Ok? E aí a grande sacada é você de repente fazer de uma forma ou de outra e você depois tentar descobrir, né, melhor qual é a pegada de cada uma delas, se é a intensidade de aroma, se é o perfil aromático, né? E se você quiser mais detalhes sobre essa experiência, é só você dar uma lidinha ali no site deles, que aqui está o link direto, e você pode também tentar pegar qual foi a percepção dele em relação a esse teste, beleza? Vamos a mais um teste aqui, ó. E CryoHops, será que CryoHops é bacana mesmo para cerveja? Será que ele faz aquela diferença toda que a propaganda fala? Então ele fez aqui uma mesma Pale Ale, olha, numa delas usando lúpulo em pellet e na outra usando lúpulos em CryoHops. Depois que as cervejas estavam prontas, foi para avaliar.
apenas um quarto das pessoas, olha só, 5 entre 21 identificaram diferenças sensoriais. Então aquela propaganda toda que o Creo Hops fala, que tira todo o efeito de gramíneo do lúpulo na cerveja, acabou que não apareceu aqui depois na análise sensorial, né? Foram poucas as pessoas que perceberam essa diferença aí do Creo Hops. Então, na prática, o que essa experiência aqui nos ensina? Que Creo Hops não trouxe nenhum tipo de benefício sensorial para a nossa cerveja. Vamos para o próximo? Teste de fermentação agora. Starter decantado versus todo o líquido do starter. O que a teoria nos diz? A teoria fala que quando a gente faz o starter, a gente deve descartar o sobrenadante, né? Porque ele tem gosto ruim, ele tem uma série de coisas que foram produzidas ali em ritmo acelerado pela levedura que vai prejudicar a cerveja. Então ele fez as duas cervejas, numa delas ele descartou o máximo possível de sobrenadante e na outra ele jogou 3 litros aqui de sobrenadante para fazer uma receita de 20 litros. E aí as cervejas estão aqui prontas, foi levada para avaliação e apenas 8 em 29 pessoas identificaram diferenças sensoriais. Olha que interessante, a presença do sobrenadante não foi suficiente para gerar off-flavors, para gerar sabores ruins nessa cerveja. Então isso descarta aí a teoria, né, de que a gente precisa sempre estar jogando fora o sobrenadante porque ela afeta aí a qualidade da cerveja. Não foi o que a experiência falou. Mais uma aqui, ó, starter de levedura versus levedura sem starter para Alto G. O que ele fez aqui? Ó? Ele fez uma cerveja com uma OG muito elevada, 1115, e aí numa delas ele fez o starter adequado para atingir o pitching rate correto, e na outra ele jogou simplesmente a levedura líquida ali dentro da validade do jeito que estava, que não era para essa OG certamente, né? Estava na situação de underpint. O que a teoria fala? Que nessa condição, com certeza esse underpint aqui vai gerar uma fermentação lenta, ruim, problemática e cheia de off-flavors, né? Então não teve diferenças visuais durante a fermentação, as duas cervejas acabaram alcançando a mesma FG. A única coisa que aconteceu é que a cerveja que tinha underpint levou mais tempo para fermentar, mas as duas fermentaram e chegaram na mesma razão de densidade final. Na hora de avaliar a cerveja, olha só, menos da metade das pessoas identificaram as diferenças sensoriais. Ou seja, o que a gente conclui? Que a presença do starter aqui, ele não afetou a qualidade da cerveja, ele afetou apenas a velocidade do processo fermentativo. Beleza? Muito bacana a experiência, né? Vamos falar agora de experiências aí sobre teste, vase e serviço. Carbonatação forçada versus Prime. Qual que é melhor? Qual deixa a cerveja mais gostosa? Foi feita aqui uma IPA, uma com carbonatação forçada lá no barril e a outra foi colocada Prime em barril também. Serviu as duas cervejas, foi avaliar, olha que interessante. Aquela que tinha o Prime no barril ficou um pouco mais turva. E na hora de avaliar, 6 entre 15 pessoas identificaram diferenças sensoriais. Ou seja, apesar de turva, com mais levedura e suspensão, as duas foram consideradas idênticas aí no sensorial das pessoas, né? Então não faz diferença você fazer carbonatação forçada ou com Prime, a cerveja fica a mesma coisa. E armazenagem em geladeira versus temperatura ambiente, será que faz diferença? Olha que doido que é esse teste aqui. Ele pegou duas cervejas, né? Uma ele quis armazenar em 0 graus e a outra ele quis armazenar em temperatura ambiente. Ele deixou essa cerveja aqui por 4 semanas armazenadas e aí a cerveja que estava em temperatura ambiente, ela que é essa daqui, ó, ela acabou ficando mais turva e com uma menor retenção de espuma. Mas na hora de avaliar, olha que interessante, a maioria das pessoas conseguiu identificar o sensorial de uma para outra. A maioria das pessoas conseguiram ver que essas cervejas estavam diferentes entre si. Só que, para nosso espanto, olha, a maioria das pessoas, ou 5 dessas 12, preferiram a cerveja armazenada em temperatura ambiente. Apenas 2 preferiram a cerveja armazenada a frio, que era essa daqui. E 5 não apresentaram preferências. Elas falaram que para elas as duas estavam ótimas. Então veja só, né? Às vezes a gente fica tentando se matar aí para guardar a cerveja na geladeira, só que para um curto período de tempo, como foi demonstrado aqui, não houve diferença. Na verdade, houve uma melhoria, né? Armazenar a cerveja em temperatura ambiente acabou melhorando o sensorial da cerveja. Gente, então esse aqui foi só um trailer bem rapidinho do nosso curso, né? Falei até corrido, essas cerca aí de 10 ou 12
avaliações que nós fizemos, ele está completo, de maneira muito mais detalhada no nosso curso. Esse curso de testes, ele é um curso que tem 4 horas de duração, é esse último aqui, ó. Ele faz parte do nosso curso, né, nosso roteiro de cursos avançados. A gente tem um curso de malte com 5 horas, um de lúpulo com 3 horas e meia, um de levedura com 5 horas e meia, um de água cervejeira com 4 horas e meia, um de off flavors com 1 hora de duração e um de problemas e soluções com 2 horas de duração. E agora esse que foi lançado aqui no finalzinho aqui do ano de 2018, né, com 4 horas de duração, falando todas essas experiências aí, o que funciona, o que não funciona. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses cursos avançados, dá uma acessada aqui no site, ó, bit.ly/fabricar com K. Quando o site abrir, você clica aqui, ó, em aulas pagas online. Quando você clicar em aulas pagas online, é esse ícone daqui, ó, você vai ter acesso a todos os detalhes, você vai conseguir ver também toda a ementa detalhada, item a item, o que compõe esse curso, beleza? Então é isso aí, muito obrigado, aí, um forte abraço, espero que vocês participem, nos apoiem nesse curso avançado e possam aprender muitas coisas bacanas para fazer cerveja. Forte abraço, fiquem com Deus, até mais galera!